Olá, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Começo pedindo a vocês desculpas. Hoje eu acordei desse jeito. São coisas que fogem ao nosso controle. Eu dormi bem, de repente acordei, garganta pegando um pouco e sem voz. E como tem o tempo que a gente tem que gravar o vídeo para poder dar tempo de editar, e eu não quis deixar de estar aqui com vocês. Eu vou pedir paciência de vocês para que vocês aturem um pouco essa voz, que o nosso estudo de hoje vai ser desse jeito. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Olá, amigos, mais uma vez estamos aqui, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos da Escola Espírita Francisco Xavier, que tem os seus trabalhos doutrinários sempre acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, de forma presencial, e nosso grupo de estudos na quarta-feira, sempre às 19h às 20h, de forma presencial na nossa casa e aqui nesse formato no canal. Então, nós vamos prosseguir o nosso estudo de hoje, né? Quem estiver por perto da nossa casa, sintam-se convidados, serão muito bem-vindos, tanto na segunda para as reuniões públicas, as doutrinárias, quanto na segunda-feira para o nosso grupo de estudos presencial. Então vamos lá. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós somos o grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, e estamos no capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal. No capítulo 7º, nós já iniciamos o item que trata da união da alma e do corpo. Ou seja, no momento em que o espírito reencarnante se liga àquele corpo que vai ser o seu instrumento de aprendizado. Então, união da alma, do espírito ao corpo. E já chegamos na semana anterior, na pergunta número 349. E agora nós vamos dar prosseguimento com a pergunta 350 que Kardec fez aos espíritos. Eu sempre lembro para vocês que a leitura que eu faço aqui é da tradução de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e de casa vocês seguem com a tradução que vocês tiverem. Então vamos lá. Pergunta número 350, Kardec vai dizer: o espírito, uma vez unido ao corpo da criança, e não lhe sendo possível retroceder, lamenta a escolha feita. Então, nós já vimos nas perguntas anteriores, nas respostas dadas pelos espíritos, que essa união começa na concepção. Então, Kardec quer saber, já fez essa união lá a partir da concepção? O espírito não tem como voltar atrás, desistir disso aí. Então, ele lamenta essa escolha, lamenta ter aceitado o processo reencarnatório, aceitado esse retorno. Vamos à resposta dos espíritos. A sua pergunta é se, como o homem se queixa da vida que tem, se desejaria outra? Sim. Se lamenta a escolha feita? Não, pois ignora que a escolheu.
O espírito, uma vez encarnado, não pode lamentar uma escolha da qual não tenha consciência, mas pode considerá-la acima de suas forças e é então que recorre ao suicídio. Então, olha o que é que os espíritos dizem a Kardec. Kardec pergunta se o espírito não tem como desistir desse processo reencarnatório. Não está mais na condição dele desistir de voltar. Ele já está unido àquele corpo, esse corpo já está se desenvolvendo e ele nasce. Se ele lamenta a escolha de ter retornado, aí os espíritos começam dizendo que se o que Kardec quer saber é se como homem, como espírito já encarnado, ele se queixa da vida que ele tem e se ele desejaria outra. Que isso sim pode acontecer. O espírito reencarnou, não está satisfeito com o tipo de experiências de aprendizado e ele desejaria ter uma outra vida, né? Agora, se lamentar de ter feito a escolha de voltar, os espíritos dizem que não, pois ele ignora nesse processo reencarnatório, quando está, de que ele escolheu isso, porque existe o esquecimento do passado. Então, ele não se lembra do momento em que estava na dimensão espiritual, em que aqui foi oferecido a ele essa possibilidade de retorno como uma condição melhor para o seu aprendizado e que ele aceitou fazer esse retorno. Ou mesmo que não tenha aceitado, que tenha sido de forma compulsória, ele não tem essa lembrança, porque ao chegar, ao reencarnar, ao estar aqui encarnado, ligado a um corpo físico, existe o esquecimento do passado. Então ele não vai se lamentar de uma coisa que não se lembra de ter feito. Agora os espíritos vão dizer o seguinte, agora, uma vez estando encarnado e passando pelas experiências em que o espírito será submetido como uma melhor possibilidade de aprendizado, ele pode considerar que essa vida, esse aprendizado, as experiências que ele está vivendo é muito acima do que ele se acha capaz de dar conta. Então, ao não se achar capaz de dar conta dessas experiências ou dessa dificuldade, o que o espírito encarnado chama de sofrimento, ele atentar contra a própria vida, recorrendo ao suicídio como uma maneira de resolver isso, interromper esse processo ou esse sofrimento. Então, na resposta que Kardec faz, os espíritos dizem que não tem como o espírito, enquanto é encarnado, se arrepender da escolha, pois ele não lembra que fez essa escolha. Mas que uma vez aqui, ele pode considerar que a experiência atual com o personagem que está representando o espírito imortal que ele é, seja além da capacidade de suas forças. E a partir daí, ele atentar contra a própria vida, interrompendo esse aprendizado. Dizendo assim, eu não dou conta de viver essas experiências. Elas estão além da minha capacidade de lidar com elas e acabar atentando contra a própria vida. Então, essa foi a resposta dos espíritos à pergunta número 350. Continuando na pergunta 351, Kardec vai dizer, e no intervalo entre a concepção e o nascimento, o espírito desfruta de todas as suas faculdades. Também já vimos nas respostas anteriores que os espíritos disseram que a ligação começa na concepção. Só que até o nascimento
meses se passam em que esse corpo físico está sendo formado para que o espírito possa utilizá-lo como instrumento de aprendizado. O que Kardec quer saber? Nesse intervalo em que esse corpo físico está sendo formado e o espírito já está ligado a esse corpo, se lá, na dimensão espiritual, ele desfruta de todas as suas faculdades, ele continua fazendo tudo que ele fazia, ele está. Porque, embora ele esteja na dimensão espiritual, ele está ligado a um corpo que está se formando em outra dimensão, que é a dimensão material. Essa é a pergunta, esse é o questionamento de Kardec. Vamos agora à resposta dos espíritos. Então, no intervalo entre a concepção e o nascimento, o espírito desfruta de todas as suas faculdades, mais ou menos de acordo com a fase em que se encontre, porque não está ainda encarnado, mas ligado ao corpo. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a envolver o espírito, advertindo de que chegou o momento de voltar a uma nova existência. Essa perturbação, ela vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é pouco mais que a de um espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que o momento do nascimento se aproxima, sua lucidez vai se obscurecendo, assim como a lembrança do passado se apaga, uma vez entrado na nova existência. Mas essa lembrança volta ali, pouco a pouco, a memória em seu estado de espírito. Então, uma resposta longa dos espíritos, que contém muitas informações. Então, nesses 9 meses que esse corpo, ou 7, se for prematuro ou até menos, em que o corpo está se formando, o espírito, na dimensão espiritual, desfruta de todas as suas faculdades, mais ou menos, de acordo com a fase, porque quanto mais tempo vai passando e esse corpo vai se formando, mais ligado ao corpo ele está. Embora ele ainda não esteja encarnado, mas o processo está se desenrolando. Então, começa a haver, já desde o momento da concepção, um certo estado de perturbação. Então, isso nos leva a crer que ele não vai desfrutar de forma completa de todas as suas faculdades, porque começa a haver uma certa perturbação em função da ligação do corpo físico que está numa outra dimensão. E essa perturbação, quanto mais tempo vai passando, mais o corpo vai se desenvolvendo, e quanto mais vai aproximando do momento do nascimento, essa perturbação ela vai aumentando. Por quê? Porque nesse intervalo, o estado do espírito é como se eles estivessem num estado de sono, de certo torpor. À medida que o nascimento se aproxima, a lucidez vai obscurecendo, vai diminuindo esse estado de lucidez, até que essa lembrança da dimensão onde está e da sua individualidade que é, ela se apaga uma vez que ele renasce numa outra dimensão, que é o esquecimento do passado, para que o espírito, a partir de um novo personagem, ele possa dar conta de desenvolver as habilidades que são necessárias nesse processo de educação do espírito, que é pelo processo reencarnatório.
Então, essa lembrança do passado vai se apagando e até sumir por completo no nascimento. Mas os espíritos dizem, essa lembrança volta pouco a pouco à memória em seu estado de espírito. O que isso quer dizer? Que nos momentos em que o espírito está encarnado, mas que ele transitar pela dimensão espiritual, nos momentos de desdobramento, nos momentos do descanso do corpo físico, essa lembrança vai voltando à memória do espírito. Então, ele tem como acessar isso. Mas, de novo, ao acordar no corpo físico, essa lembrança, ela se esvai, ela se apaga. Então, em seu estado de espírito, ou seja, nos momentos em que, em desdobramento, no momento do sono, enquanto ele é espírito, ele acessa. Mas retornando de novo ao estado de vigília, essa lembrança de novo se apaga e se esvai. Isso a gente pode ver muito bem, essa questão do processo, como é da concepção, do restringimento do corpo perispiritual nas obras complementares, principalmente nas obras de André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. Porque, meus amores, eu vou ficar por aqui hoje, só com 2 perguntas, porque nem eu estou aguentando a minha voz, imagine estar fazendo com que vocês fiquem mais tempo ouvindo essa voz esganiçar. Minha voz já não é essas Coca-Cola, já não é tudo isso para se ouvir. E dessa forma está maltratando muito vocês. Então nós vamos ficar por aqui hoje com a pergunta número 350 e 351. E na próxima semana nós damos prosseguimento ao nosso capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal. E tem união da alma e do corpo com a pergunta número 352. Vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão e aprendizado. Que o teu amor divino, Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Mais uma vez, desculpe, são coisas que fogem do nosso controle. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.